Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 13 do curso de Mecânica Quântica. Nós vamos falar sobre o potencial da função delta, a última parte desse assunto, terceira e última parte desse assunto. E na aula passada, nós já trabalhamos aqui com esse potencial da função delta, né? Aqui no caso a gente tem um potencial atrativo, né? Eu estou escolhendo esse alfa aqui com uma constante positiva, às vezes um sinal de menos, então a gente tem um pulso para baixo, né? Como na aula passada, certo? Mas na aula passada nós examinamos só os estados ligados, ou seja, com energia menor do que zero, né? Seriam os estados que classicamente a partícula ficaria indo e vindo, né? E a gente viu que só tinha um estado desse no caso quântico, né? Nessa aula nós vamos estudar aí o estado de espalhamento, ou seja, energia maior que zero, certo? Então, a partícula fora do x igual a zero, fora do x igual a zero, ela é uma partícula livre, sim? Ok? Então, tanto para o x negativo quanto para o x positivo, a gente pode fazer essa análise, né? Começando aqui com x negativo, a equação de Schrödinger é simplesmente a equação de uma partícula livre, tá? Então, a partícula livre, eu posso escolher esse k, que não é mais k, por k, como um número real positivo, mesmo essa energia positiva, sim? E as soluções são senos e cossenos, ou essas exponenciais complexas, como a gente já discutiu aí nas listas, né? Certo? E eu não posso jogar nada fora. Eu não tenho mais a desculpa que, não, esse termo para x indo para menos infinito diverge. Não é verdade. Tá? Isso aqui são exponenciais. Exponencial tem módulo 1, certo? Ele nunca vai divergir. Okay? Mesma coisa para x maior que zero. Também. Duas componentes aqui livres. Duas componentes de partícula livre. Tá? Só que eu tenho 4 letras aqui. E em princípio só duas condições, né? Duas equações aí, sim? Que eu estou colocando à mão praticamente, sim? A primeira condição de contorno, que seria a continuidade da função de onda no x igual a zero, que é onde o potencial diverge, né? Me diz o quê? Que, faça x igual a zero aqui, ó, no TA mais b, né? Faça x igual a zero nessa outra parte do x positivo aqui, f mais g. Então, a mais b igual a f mais g. Tem uma equação. E a outra equação? A outra equação, a gente já discutiu isso na aula passada, né, tem a ver com a descontinuidade da primeira derivada. Certo? Então, se você calcular a derivada, né, volta aqui um pouquinho, para x ligeiramente acima do zero, eu vou estar pegando esse ramo aqui da função. Né? Então, eu vou derivar isso aqui, vai tombar e a i kx, aqui vai tombar e a menos i kx, eu faço x indo para zero pelo lado direito, né, certo? Ou para x ligeiramente maior que zero aí, né? Sim? Você vai obter o quê? IKF menos IKG, posso pôr esse IK em evidência? Fico com IKF menos G, certo? Mesma coisa do outro lado, então um pouquinho para baixo do zero pelo lado negativo, sim? Vai derivar aqui, ó, vai ficar IKA menos IKB, faça x indo a zero, você fica com essa derivada aqui. E a descontinuidade, né, nessa primeira derivada, como a gente já fez a conta na aula passada, você pega a equação de Schrödinger, integra, né, em torno do zero, entre um menos epsilon mais epsilon, toma o limite, etc. A gente chegou nessa relação aqui, ó, que a diferença entre a derivada um pouquinho para cima do zero, um pouquinho para baixo do zero, né, a diferença entre essas duas, né, expressões aqui, ela é proporcional aí, ao alfa, né, a intensidade do potencial, e a função de onda na origem, certo? Bom, a função de onda na origem é que você pode escolher o a mais b ou f mais g, como a gente já tinha escrito antes. E a diferença entre esses dois, ó, essa derivada, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a diferença entre esses dois aqui, você pode escrever dessa forma, né? Vai ficar IKF menos g menos IKA menos b, então eu troco o sinal aqui, fica menos a mais b, certo?
isso aqui é só a constante da aula passada, a gente já determinou isso, e a função de onda na origem é A mais B ou F mais G, questão de gosto, certo? Passa esse K para baixo aqui, ó, né? E põe em evidência o A e o B, você chega nessa expressão aqui onde, bom, com o K embaixo, fica mais simpático escrever esse beta aqui, ó, certo? Beta, então, é a combinação aí da massa da partícula, a intensidade do campo, constante de Planck ao quadrado aqui, e esse K tem a ver com energia, né? Certo? Okay. Ele é o número de onda aí, né? Certo? Ou então a menos da constante de Planck, ele está associado ao momento. Sim? Mas, de novo, eu tenho duas equações, essa equação de número 2 aqui, a equação de número 1, certo? As duas condições de contorno, e 4 incógnitas. Então, não dá para resolver, né? Não dá para ter solução fechada, certo? Okay? Você pode, no máximo, aí, escrever relações, uma variável em relação à outra, né? Sim, é um sistema indeterminado para matemática, né? Certo? Mas para física, não. Para física, a gente pode apelar, né, para nossa observação, né? Qual que é a observação? Por exemplo, se eu tiver um feixe de partículas vindo, digamos, do x negativo, né, vindo aqui pela esquerda, aqui, né, com a minha esquerda, acho que vai dar certo. Aqui está o poço, né, do potencial infinito aqui, da delta. Tem um feixe vindo pela esquerda, o que acontece? Parte da hora que ele chega nesse poço aqui, parte disso aqui reflete e volta, certo? Então você vai ter tanto ondas vindo para a origem quanto voltando, mas que passa para o outro lado, né, só pode caminhar para o x positivo, certo? Então, se você pensar dessa forma, e lembrando, né, quem tem E aí kx, lógico, eu tenho que pôr a parte temporal, né? Eu tenho que colocar aqui E aí kx menos I ômega t, etc. A gente já discutiu isso. Quem tinha o mais K eram ondas que se moviam para x positivo, né? Para x para a direita. Quem tem o menos I kx para a esquerda, sim? Então eu não quero ondas voltando nessa parte do x positivo. Se eu não quero ondas voltando na parte do x positivo, vamos voltar aqui, ó, né? Ou seja, ondas andando para a esquerda, eu vou matar esse G aqui, certo? Eu não podia escolher o feixe vindo pelo outro lado? Sim, aí você vai matar o A, se eu não me engano, tá? Ok? Eu vou escolher dessa forma aqui. Feixe vindo da esquerda. Então, se o feixe vier da esquerda, eu já matei uma das letras. Sim, eu vou fazer G igual a 0. Mas ainda tem 3 incógnitas, não tem problema, tá? Porque eu não vou precisar determinar essas constantes, tá? Eu só vou precisar delas numa relação relativa, tá? Afinal de contas, essas funções de onda aqui, a gente sabe muito bem que elas não são normalizáveis, né? Sim, a gente já discutiu isso bastante sobre a partícula livre, né? Mas isso não deixa de ter física, tá? A gente vai conseguir tirar probabilidades. É isso que é o nosso próximo passo. Tudo bem? Então, fiz G igual a 0 aqui. Matei G aqui, ó, tanto na equação 1 quanto na equação 2. Então, F é A mais 2i beta, menos B, 1 menos 2i beta. Aqui também, ó, F é igual a A mais B. É só resolver esse sisteminha aqui. É só multiplique, por exemplo, por 1 menos 2b essa equação aqui, fazendo G igual a 0. Soma as duas, você chega, né, que o F é igual a 1 menos beta. E o B é IB, 1 menos I beta. Tá? Okay. Agora, quem é A, quem é B, etc. Né? Então, aqui vai ficar claro. Bom, F com certeza é onda do lado do X positivo, então o F é o único cara, eu matei o G, né? Sim, o F é o único sujeito do lado do X positivo, de uma onda que está vindo, sei lá, de menos infinito para refletir na origem, ali, para transmitir na origem. Então o F representa aí a amplitude da onda transmitida, tá? O A era a onda original, sim? E o B, se você voltar aqui, ó, o A era a onda andando, né, para a direita, sim?
o B vai ser o refletido, né? Bateu aqui no delta, reflete uma parte e transmite outra parte, que é o F, certo? Ok, então fechou, certo? Ah, você só determinou em função de o B e o F aqui. Eu não preciso do A, eu não vou normalizar, não tem o que fazer aqui, tá? Não é normalizável mesmo, não tem uma condição de normalização. Porém, como para nós o que a gente chama de probabilidade é psi ao quadrado, esses sujeitos aqui, esses termos aqui aparecem em psi, né? Quando eu falo de uma probabilidade, nesse caso aqui, eu falo de uma probabilidade, na verdade, relativa, tá? Então, eu vou inventar um coeficiente aqui, chamado coeficiente de reflexão, que seria a taxa das partículas que refletem em relação aí ao feixe completo original. Sim. Isso vai como? Isso vai com o módulo ao quadrado, com toda a probabilidade. Sim? E aí o A some. Sim? Ah, como é que eu calculo isso aqui? Módulo ao quadrado. Então, tudo que tiver I vai virar menos I multiplica. Então, vai ficar, por exemplo, aqui em cima, I beta vezes menos I beta vai me dar beta ao quadrado. No denominador, 1 menos I beta vezes 1 mais I beta vai me dar o quê? Vai me dar 1 mais beta ao quadrado. Sim? E do mesmo jeito que eu inventei esse coeficiente R aqui, chamado de taxa de reflexão, coeficiente de reflexão, é o quanto da onda que bate, né, na barreira e volta. Né? Na barreira, no poço, desculpa. Né? Certo? Eu também tenho o que passou, o que foi transmitido, que seria o restante. Certo? Então é proporcional ao F, né, o módulo de F ao quadrado aqui. Eu só preciso da probabilidade relativa, eu vou dividir o F ao quadrado por A ao quadrado. Eu estou definindo isso, se você quiser, dessa forma. Assim. Aqui é lógico que isso vai dar só 1 sobre 1 mais beta ao quadrado. E a soma desses dois sujeitos, para eu chamar isso aqui, né, de uma probabilidade relativa, tem que ser 100%. Sim? É só somar aqui. O denominador é o mesmo, vai me dar 1 mais beta ao quadrado em cima e embaixo, isso é igual a 1. Sim? Okay. Tá bom, mas beta é um treco que eu inventei, né? Sim? Volta aqui para trás. Ó. Beta é M, alfa, etc. E o K é raiz de 2Z, etc. Então, tanto R, tanto coeficiente de reflexão quanto coeficiente de transmissão, na verdade, eles são função de energia. Sim? Ó, o beta eu tinha inventado aqui, M alfa, H barra ao quadrado, vezes K. O K é só substituir, né? Raiz de 2M, né, sobre H cortado, dá uma mexidinha aqui, é só jogar para cá, você vê que eles são função da energia. Certo? Se você fizer o gráfico disso, aqui dá para ver bem. Eu chamo isso aqui de x para fazer o gráfico. Esse é o seu x. Sim? Então o R vai com 1 mais 1 sobre x. Né? 1 sobre 1 mais x. Tá? E aqui o T vai com 1 mais inverso de x. Tá? Então, para x, né, para essa energia aqui indo para zero, tudo reflete. Né? Não tem energia nenhuma, então ele bate e volta. Certo? Okay. Você vai aumentando a energia, né? A reflexão começa a cair e a transmissão começa a aumentar. Certo? Então você começa a ver partículas desse outro lado aqui. Sim? Ah, legal. Mas isso é só no poço de delta? E a resposta é não. Se você trocar alfa por menos alfa aqui, ó, como vai com alfa ao quadrado, essas fórmulas não mudam. Então, mesmo que ao invés de ser o poço para baixo, você podia ter feito uma barreira infinita para cima. E a partícula continua aparecendo do outro lado. Então, tem o fenômeno do tunelamento. Tá? Tudo bem? Então, eu vou observar com essas mesmas probabilidades relativas aqui. Né? Esse 1 aqui é 100%, se você quiser. Eu vou observar a partícula passando, mesmo um potencial, uma delta de Dirac para cima, que troca alfa por menos alfa. Né? Eu vou observar partículas do outro lado. Tá? Então o feixe vem por aqui, e mesmo com potencial infinito, você observa do outro lado. Classicamente isso é impossível. Né? Certo? Quanticamente não. Quanticamente é possível sim. Eu já comentei aí sobre o diodo, já falei um pouquinho na aula passada, e eu vou falar nas próximas aulas também. Tá? Então, não é super realista, o potencial delta é um pouco simples demais, mas ele é fácil de fazer as contas. Né? Mas a ideia é a mesma. Então, nas próximas aulas aí eu vou fazer essas mesmas contas, só que com algo mais real.
que é o poço quadrado finito. Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.